da questão envolvendo as retiradas dos planos econômicos da FUNASA. Pode ser assim? Ótimo. Tá. Bem, como todos têm conhecimento, né, há um movimento concretizado por parte da União Federal, FUNASA, né, que engloba o Ministério da Saúde, de retirada dos planos econômicos dos contra-cheques dos servidores. E esses planos econômicos, né, especificamente na FUNASA e Ministério da Saúde, se envolvem basicamente a 3 processos. O processo 807, que envolve o plano econômico, o plano verão, 26,05%. O processo 475, que envolve o plano Collor, né? E o processo 288, que é o pessoal da ex-CESP, né? Que aí envolve os 2 planos, o plano verão e o plano Collor. O processo, vou iniciar pelo processo 288. O processo 288, ele tem um processo que ele não teve uma decisão favorável para a FUNASA e o Ministério da Saúde, no que se envolve as reclamações ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, e o processo permaneceu na Justiça do Trabalho. Neste processo foi apresentado um pedido de reincorporação, ou seja, de determinação para que os percentuais voltassem aos contra-cheques dos servidores, e esse pedido foi deferido pelo juiz. O juiz deferiu e determinou o retorno desses percentuais aos contra-cheques dos servidores. Neste processo já houve a intimação da AGU para dar cumprimento efetivo, sob pena de multa devida a cada um dos servidores. Estamos aguardando o devido cumprimento desta ordem. No que se refere ao processo, Dr. Raul Fonseca, chegando aqui no nosso escritório, no que se refere ao processo 807, por força de uma reclamação ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, e essa reclamação foi julgada procedente e ela se reporta efetivamente ao processo 807, esse processo foi encaminhado para a Justiça Federal. Qual o estágio dele hoje? Esse processo, há um pedido nosso para que a juíza da Justiça Federal proceda à análise de determinar também o retorno deste plano econômico. O processo está concluído com a juíza e está pendente de uma discussão se a juíza da primeira vara, se o juízo da primeira vara vai ficar com a competência para decidir sobre isso, ou se esse processo vai ser remetido à segunda vara federal. Por quê? Porque em outros processos envolvendo o mesmo tema foram encaminhados primeiramente para a segunda vara. Então está se discutindo uma situação que em direito é chamada de prevenção. O primeiro juiz que conhece da causa, ele fica prevento para analisar. Então nós estamos aguardando isso, certo? É importante dizer que já há precedentes em outros processos no sentido de determinar o retorno desse plano econômico. Pode-se afirmar, doutor Elton, que neste caso do 807 vai ter o mesmo caminho? Eu não posso afirmar isso categoricamente, mas estamos defendendo esta mesma linha de entendimento. Vai depender agora da decisão da Justiça Federal. O processo 475, também vocês acompanharam uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Todos os servidores, vários servidores da FUNASA aqui estiveram lá, acompanharam o julgamento, e lá foi decidido
que, em razão de várias reclamações no Supremo Tribunal Federal terem sido julgadas procedentes no sentido de determinar a remessa do processo à Justiça Federal, o TRT decidiu desta maneira. Então, o processo hoje está caminhando para a Justiça Federal. Nós estamos analisando e vamos discutir, depois, talvez até com a participação maior de servidores, se a gente vai adotar alguma medida ou não para tentar reverter essa decisão do TRT. Certo? Mas o caminho dele hoje, a determinação é de que ele seja encaminhado também à Justiça Federal. Então esse é hoje o cenário dos planos econômicos envolvendo a FUNASA. Doutor Elton, ontem a Cleide Lima ela disse o seguinte: o pessoal da FUNASA está tendo descongelamento retirado por acórdão do TCU, após análise do processo de aposentadoria. O sindicato e o escritório precisam verificar essa demanda, pois temos vários servidores aposentados que receberam esse acórdão. Acórdãos e terão os planos econômicos retirados. Nós, aposentados do Ministério da Saúde, também teremos esses mesmos acordos emitidos? É preciso que se faça algo a respeito, pois ganhamos essa liminar. Contudo, isso não é garantia para que as rubricas sejam mantidas. Esses planos econômicos estão ameaçados. Primeiro, para os ativos pelo acordo da absorção de 2019, para os inativos pelo acordo de absorção de 2019 e pelos acordos de análise do processo de aposentadoria. São situações a serem combatidas pelo SINDICEP. O que é que ela quis dizer com isso? E essa situação, ela é outra situação que também envolve os planos econômicos. Toda aposentadoria dos servidores públicos, ela precisa se aperfeiçoar por meio de uma decisão do Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União, ao momento que a aposentadoria é feita aqui, esse processo é encaminhado, ele analisa. O Tribunal de Contas da União está entendendo que os planos econômicos foram absorvidos por leis posteriores que reestruturaram a carreira dos servidores, ou seja, aumentaram os vencimentos em reestruturação de carreira. Então o Tribunal de Contas da União está tendo este entendimento. Na nossa visão, esse entendimento é equivocado. Não se pode fazer isso. Por quê? Porque esses planos econômicos são frutos de decisões transitadas em julgado. Então, o correto, nesse momento, é os servidores que forem intimados pelo Tribunal de Contas da União que possam encaminhar isso ao escritório. Nós vamos fazer a defesa dessas pessoas, né? E posteriormente, se for necessário, e aí nós vamos ter uma conversa depois com a diretoria do sindicato, talvez seja necessário o ajuizamento de um mandado de segurança contra o ato do Tribunal de Contas da União, para manter esses percentuais incorporados nos proventos desses servidores.